Opa, tudo bom? Como vocês já sabem, faz um bom tempo em que eu não falo muito sobre analog horrors, ARGs, creepypastas e afins. O que é meio paia, considerando que esse é o tipo de coisa que eu mais amo trazer pra vocês. Então, como todo meio do mês eu reservo um vídeo especificamente só pra isso, vamos matar um pouco a saudade. Hoje, eu vou falar sobre Ted's Cave Journal, um analog horror feito pelo canal com o mesmo nome e que segue a premissa mais genial pra esse tipo de vídeo. Trazer uma adaptação cinematográfica de uma creepypasta muito antiga, transmitindo cada linha do texto original para cenas com atuações e filmagens no mínimo perturbadoras. A história é brilhantemente fiel à original e aprimora muito, emocionalmente falando, a atenção de cada momento. E eu acho muito foda. E tudo isso nos leva pro primeiro vídeo dessa história, FloydStumb.mp4. O mistério de uma caverna desconhecida que esconde dentro de si uma entidade além da compreensão humana, onde não sabemos de fato se trata de algo palpável ou psicológico. Então vem comigo e vamos entender mais sobre Ted's Cave Journal. 26 de março de 2001, ano em que surgiria um misterioso site esse que nos apresentaria um dos primeiros grandes mistérios da internet, ou melhor, a primeira creepypasta a surgir na boa e arcaica internet. Esse site prendeu milhões de pessoas que acompanhavam atualização por atualização de experiências de um homem identificado como Ted em uma caverna bizarra que ele descobriu em uma área que, por segurança, nunca chegou a ser revelada. A princípio, essas experiências pareciam inocentes, nada muito profissional, apenas um aspirante espeleólogo que queria explorar um território nunca explorado antes, atualizando seus leitores a cada passo que ele dava para concluir o seu objetivo. Entretanto, à medida que as coisas continuavam, o site tomou um rumo completamente sombrio após o Ted descobrir um pequeno buraco dentro dessa caverna. A curiosidade de descobrir o que havia do outro lado era tão grande que tornaria um inocente hobby e uma grande obsessão. E depois disso, o site entraria em uma completa escuridão, tendo a sua última atualização realizada no dia 19 de maio de 2001. E desde então, o Ted nunca mais apareceu. E essa história ficou conhecida como A fita começa com Ted, nosso protagonista, nos apresentando uma incrível descoberta feita por ele e um amigo próximo, que por questões de anonimato é referido aqui apenas como B. A razão para o Ted começar um diário de gravações é porque ele e o B, durante uma longa exploração, acabaram descobrindo um pequeno acesso que dava para uma região nunca explorada antes nas profundezas dessa caverna. Porém, só tinha um problema. O local era tão minúsculo que mal passava uma mão ali dentro. Entretanto, com a ajuda de uma lanterna, era certo que havia uma passagem para o outro lado. E é então que eles bolam um plano. O plano é transformar esse pequeno acesso em um relativamente maior utilizando algumas ferramentas para abrir o caminho, como furadeira, martelos e afins. Só que não ia ser tão simples, muito menos tão rápido quanto a gente espera. Então eles teriam que fazer tudo isso na raça mesmo. E meu amigo, cena desses dois quebrando parede é o que não falta, sério. Mas dá aquele ar de realidade, saca? Então eu meio que particularmente gosto disso. E o primeiro vídeo termina com os dois animados, tendo a certeza de que eles voltariam nos dias seguintes. Datado no dia 27 de janeiro de 2001, o segundo vídeo nos mostra o início desse processo, com Ted e o B intercalando no trabalho da abertura da tumba. E falando um pouco sobre o buraco, ok, isso ficou meio estranho. Aqui, e também na creepypasta original, esses manos nomeiam esse buraco como a Tumba de Floyd. E isso tem uma explicação. Floyd Collins foi um explorador de caverna norte-americano que ficou muito conhecido por passar 17 dias preso dentro de uma caverna, até eventualmente falecer por motivos óbvios. E pelo Ted batizar a tumba com esse nome, já mostra mais ou menos que esse mano é tão ambicioso quanto o próprio Floyd foi em vida. E eu até entendo que deve ser muito brabo explorar lugares novos e tal, mas se enfiar dentro de um buraco, meu amigo, aí tu tá pedindo pra morrer. Enquanto os dois continuam a escavação, o que acontece daqui pra frente fica mais do mesmo, porém salvo alguns momentos em que coisas estranhas começam a acontecer, como alguns grunhidos que vinham de dentro da tumba, que a princípio o B diz que podem ser causados apenas por correntes de ar que vinham lá de dentro. E também, com certeza, uma das piores decisões feita por esses dois. Em uma dessas idas à tumba, o Ted resolve levar uma cachorrinha pra ver o que ela encontraria do outro lado. Só que não preciso nem dizer que isso deu muito errado, e ela ficou totalmente inquieta todo o caminho, obrigando eles a não levá-la nas próximas explorações. E apesar dessas ocorrências parecerem notáveis sinais vermelhos, ainda assim não eram motivos suficientes para o Ted e o B começarem a se preocuparem. Mas quando a gente chega no quinto vídeo, aí sim que o bagulho começa a pegar.
Ted. Fill the hole. Fill it now. Um grito ecoou das profundezas da tumba. Grito esse que na creepypasta original Ted revela ter durado mais de 10 segundos. Imagina tu tá numa caverna onde não tem absolutamente ninguém e do nada tu começa a ouvir alguma outra coisa que com certeza não é o seu amigo gritar por 10 segundos. Eu diria que definitivamente tava na hora desses dois desistirem disso, mas sinceramente, na real só tô muito curioso pra descobrir o que tem do outro lado. Com o grito do que sei lá o que aquilo fosse, certamente não fosse suficiente para vencer o entusiasmo do Ted em descobrir o que tinha do outro lado, porque nessa altura do vídeo, o buraco que antes mal passava uma mão, agora é o suficiente pro Ted finalmente adentrar nele. Só que o processo é terrível. Ele ia ter que se arrastar por um buraco extremamente estreito, onde basicamente 2 paredes de pedra forçariam seu corpo até que ele chegasse do outro lado. E as cenas que mostram esse momento causam uma ansiedade tão absurda por conta da claustrofobia desse cenário, que só vendo mesmo para entender esse sentimento. Rocks are blurry. Ted finalmente chega do outro lado. Com a ajuda de uma lanterna, o Ted se vê explorando uma caverna jamais vista antes. Só que parecia que havia algo muito errado ali. Tá tudo úmido e o padrão das pedras não parecem ser nada naturais, como se estranhamente cada uma delas fosse colocada propositalmente ali. Mas é enquanto ele olha em volta que chegamos na conclusão que definitivamente o Ted não foi o único a pisar nesse lugar. O Ted acha um desenho que parece muito um aerógrafo e uma pedra estranhamente circular, que pra quem não sabe, naturalmente falando, é quase impossível esse tipo de formação. O símbolo parece ter sido feito com arranhões e o significado até hoje não foi muito explorado. Mas visitando quando esse momento ocorre na creepypasta, o Ted explica um pouco melhor comparado à série. Abre aspas. Lembro-me de como eram os aerógrafos. Então fiz um desenho pra dar uma ideia do que eu vi lá embaixo. É um desenho tosco, mas é preciso. A primeira coisa que eu pensei quando vi foi em A Bruxa de Blair. Estranhamente tem a mesma sensação. Esse símbolo estava no centro, e várias figuras que pareciam pessoas levantando as mãos estavam embaixo dele. Depois de se deparar com um desenho na rocha, o Ted decide que seria melhor voltar para onde o B estava. Só que enquanto se arrastava, tudo ocorre como esperado, até ele se aproximar da metade do caminho e ouvir algo. O desespero toma conta do seu corpo, fazendo com que uma tarefa que deveria ser executada com o máximo de cuidado fosse feita da maneira mais rápida e dolorosa possível. O som que ele acabara de ouvir o pegou tão desprevenido que ele tinha que sair imediatamente dali. E é isso que ele faz. Eu estava um pouco mais da metade do caminho quando algo bizarro aconteceu. Eu estava lá deitado fazendo uma breve pausa quando ouvi um som bizarro no fundo da caverna. O som era fraco, mas distinto, de pedra deslizando sobre pedra. Eu não conseguia me mover. Fiquei ali deitado, me esforçando para ouvir o som novamente. Porém, nada. Então rapidamente comecei a correr em direção à saída. Não mencionei o som pro B, mas me lembrei de uma de nossas conversas anteriores quando B disse que ouviu a mesma coisa. Ao voltar desse episódio, no 8º vídeo dessa série, datado no dia 14 de abril de 2001, somos apresentados a um novo e importantíssimo personagem para essa história, Joe, um espeleólogo profissional que o Ted trouxe para mostrar sua incrível descoberta. O Joe é aquele tipo de cara animado e aventureiro que compartilha do mesmo sentimento do Ted de explorar lugares como esse, só que havia só um problema nisso. Por algum motivo, quando o Ted e B encontram o Joe, eles resolvem não contar nada para ele sobre os gritos e as paradas bizarras que vinham acontecendo. E isso significa que pro Joe, essa seria só mais uma exploração como qualquer outra, quando na verdade, o que tava esperando por eles lá, definitivamente coisa boa não era. E nesse momento eu confesso que fiquei muito puto com o Ted. Hey, Ted. Yeah? Just
quick question. Shouldn't we tell him? What? Tell him what? B, listen, I don't think... Listen, tell him the wind stopped. That we heard something. Listen, I don't feel like we're putting him in any sort of danger ourselves, right? We don't feel like we're in any sort of danger, and I think that's fine. So I think I'm going in there with him, all right? That's why we wanted another person. That's okay, all right? I think it'll be fine, okay? Ted, parabéns. Você é uma pessoa horrível. Após essa conversa, Ted e Joe decidem entrar juntos na tumba, enquanto B ia ficar esperando os dois para caso precisem de alguns suprimentos do lado de fora. Só que durante o caminho, um acidente horrível acontece. O Ted acaba tropeçando e batendo forte a cabeça, e com uma ferida sangrando muito, uma pequena discussão ocorre e eles pensam se deveriam ou não voltar para cuidar do Ted. Só que como a curiosidade desse mano fala muito mais alto, o Ted passa o bastão pro Joe de ser o primeiro a explorar a tumba de Floyd. Ou seja, o Joe teria que fazer o caminho todo completamente sozinho. O Joe consegue atravessar a tumba sem muita dificuldade, mas o que ele encontra do outro lado é diferente de tudo que a gente viu até então. Ironicamente, parece que o destino tenta avisar para eles que isso não era uma boa ideia desde o início, porque antes mesmo do Ted decidir voltar, as correntes de ar que eram frequentes na tumba param literalmente do nada. Mas mesmo assim, esses caras não estão pra brincadeira. E o Joe continua todo o caminho prometendo voltar muito em breve. Só que o problema é que ele não volta. Ted e B entram em pânico e correm para a entrada da caverna gritando desesperadamente pelo nome do Joe, até que finalmente vem uma luz vindo da escuridão. Eles ficam aliviados com aquilo e pensam juntos que seu amigo havia se perdido lá dentro, mas é então que notam que o Joe que saiu da caverna definitivamente não era o mesmo que entrou. O homem animado e aventureiro agora era apenas uma sombra do que um dia ele foi. Joe, are you okay? No. What do you mean? Wait, what? No, what do you mean? No. Did you see the hieroglyphs, the rock, the cave? Did you get in? No. What? No. Why are you bleeding? What happened? Joe, are you okay? What happened to you? Joe, I'm so sorry. I'm so sorry. B, what do we? B, Joe, I'm so sorry. I'm gonna go. You're gonna go? I'm gonna go. O Joe sai da tumba extremamente traumatizado e com o corpo completamente sujo de sangue. Ele se recusa a responder qualquer pergunta sobre o que aconteceu com ele lá dentro. Ele só queria sair daquele lugar. E esse momento me assustou de tantas formas que a sensação que eu tive lendo a creepypasta foi exatamente a mesma vendo agora na série. As atuações são muito boas e vendem exatamente o que é proposto para a imersão dessa cena. A gente não tem noção do que o Joe viu lá embaixo, mas sente o pânico e a culpa do Ted e do Ben em serem responsáveis pelo que aconteceu. E na creepypasta, a gente sente mais isso. Assim que saímos da caverna, eu imaginei que o Joe nos contaria sobre o que aconteceu lá dentro. Mas quando ele saiu da caverna, o estado dele fora era muito pior do que dentro. Ele tremia como uma folha, mas dizia que não estava com frio. Quando tentamos questioná-lo, suas respostas eram curtas. Perguntei se ele viu os aerógrafos e ele respondeu que não. Perguntei se ele nos ouviu gritar e ele respondeu que não. Algo estava suspeito em suas respostas. O resto da viagem se resumiu a um silêncio assustador. Joe não disse mais nada desde então. Demos um breve resumo dos estranhos acontecimentos que aconteceram na caverna, mas ele não respondeu nada. E quando o deixamos na sua casa, perguntamos se ele queria voltar para a caverna. Ele balançou a cabeça e correu diretamente para sua casa. Tentei ligar para ele no final do dia e no dia seguinte, mas ele nunca mais me respondeu. O que quer que estivesse lá embaixo traumatizou o Joe de uma maneira tão intensa que depois desse dia a gente nunca mais tem notícias sobre ele. O Ted explica que já tentou todos os meios, telefone, indo na casa dele, e o mano simplesmente sumiu e a culpa era toda deles. E depois de explicar isso, o último vídeo nos leva finalmente pro desfecho dessa história. Datado no dia 28 de abril de 2001, e sendo canonicamente a penúltima atualização escrita no site da Creepypasta, em seu último registro, o Ted diz que apesar de tudo que aconteceu com o Joe, ele pretende ainda assim voltar pra tumba. E a motivação para isso é que para ele, mesmo com todos os sinais óbvios de perigo, todo o tempo investido, todo o esforço para saber o que havia naquele maldito lugar, não poderia ser em vão. Foram 4 meses indo e voltando para entrar naquela tumba, e ele não ia voltar atrás. Então Ted e B descem a caverna uma última vez. Dentro da tumba,
Ted explora cada centímetro dela, mas percebe que dessa vez as coisas estão muito quietas. Quando de repente, tudo piora quando ouvimos um som estranhamente familiar. É como se um grande portão de pedra estivesse deslizando. E a gente tem uma ideia de onde isso veio. Ted fica gravemente ferido depois que uma pedra bate em sua cabeça, fazendo-o perder a única fonte de luz que estava em seu capacete. Completamente cego, ele tenta de tudo para se orientar dentro da escuridão, e com a ajuda de um bastão de luz, ele o acende e joga no centro do grande salão da tumba. E isso até que funcionaria, se não fosse por uma coisa. Ele encontra a saída e se rasteja o mais rápido possível, rasgando toda a sua pele a cada longo impulso que dava na passagem estreita da tumba. Mas no momento em que ele pausa para focar na sua respiração, um fedor horrível se espalha por toda a caverna. Um odor tão forte que facilmente se compararia ao cheiro de milhares de cadáveres em estado avançado de decomposição. O fedor, junto com a sensação de pânico, afetam tanto a sua respiração que em vários momentos o Ted se encontrava completamente preso na passagem. Só que ele consegue sair, mas se encontra completamente coberto pelo seu próprio sangue. E mesmo precisando de ajuda, ele grita pro B cair fora dali o mais rápido possível. Porém, ao ficar diante do único meio que o levaria para uma saída, isso acontece. B, climb, B. Come on, Artis. Come on. Climb, B, roll us down. Climb. Esse foi o último registro feito pelo Ted nessa série. Porém, a história continua na creepypasta. Ted volta da caverna, mas percebe que todo o ocorrido destroçou totalmente a sua mente. Ele sonha todas as noites com aquela tumba, sentindo aquele maldito fedor como se agora estivesse dentro da sua própria casa. É como que o que quer que estivesse naquela caverna agora o observasse a todo momento. As luzes da sua casa agora ficam acesas antes mesmo do sol se pôr. E assim como Joe, Ted também se torna só mais uma sombra do que um dia ele foi. E uma noite qualquer, cansado de tudo, Ted resolve ir pro topo de uma montanha para vislumbrar as luzes da cidade. Mas estranhamente, ele não foi o único a ter essa ideia. O Joe também estava lá. Eles conversam brevemente e descobrimos que o Joe também sente os exatos mesmos sintomas que o Ted. Os sonhos, a sensação de estar sendo vigiado e as luzes da casa. Isso tinha que acabar. Ted dirige até a casa do B, mas estranhamente quando chega lá, ele parece estranhamente normal. Um olhar para mim e a sua alegria mudou. Nossa conversa foi sucinta. Eu encontrei o Joe e vamos voltar amanhã ao meio-dia. Eu disse. O B parecia muito sério e apenas acenou com a cabeça. Perguntei se podia passar a noite na casa dele. Ansiosamente ele me deixou entrar. Só fui perceber mais tarde, mas todas as luzes da casa estavam acesas. E no dia seguinte, eles reúnem alguns itens como primeiros socorros, câmera, filmadora e uma arma. Embora seja difícil definir um termo exato para minha motivação, acho que encerramento se encaixa perfeitamente. Rastejar por uma passagem estreita na escuridão não é uma coisa natural.
É como se rastejar pela encosta de um penhasco para se divertir, ou pular de um avião em perfeitas condições até voar ao chão. Fazemos essas coisas para satisfazer nossa fome de aventura, esse desejo subconsciente de conquistar o nosso próprio Everest. Muitos de vocês não concordam com as minhas decisões de explorar essa caverna. Eu sei disso pelas mensagens que recebi, mas receio que não tenho escolha. Se algum dia eu quiser ter sono bom, devo retornar. Se algum dia eu quiser andar em paz pelos corredores da minha própria casa, devo retornar. Para minha família e amigos que estão lendo isso, eu digo, fiquem em paz. Eu conquistarei essa caverna. Então retornarei e atualizarei esse site imediatamente. Vou incluir todas as fotos que tiramos na caverna hoje. E se você quiser passar na minha casa, mostre as gravações que fiz. Espero estar de volta hoje à noite ou amanhã mais cedo, no mínimo. Vejo todos vocês em breve com muitas respostas. Com amor, Ted. 19 de maio de 2001. Desde então, Ted nunca mais atualizou o site.